você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Fala, meu aluno objetivo, vamos agora iniciar um assunto que está contido naqueles crimes contra a pessoa. Estou falando dos crimes contra a honra. Então, é um assunto básico, mas que às vezes é fácil de entender, mas que às vezes ele se torna confuso. Por quê? Porque tem determinados pontos que o examinador ele vai querer confundir sua mente. Não vai ser o seu caso, você não vai confundir. Como retratação, como, quando é que eu posso pedir explicação em juízo? Para que crime cabe a retratação? Entendeu? Tudo isso você vai analisar aqui, não se preocupe. Mas, nesse nosso primeiro bloco de crimes contra a honra, eu quero que você localize aí no seu Código Penal, já, o crime de calúnia, que é aquele crime que está contido no artigo 138. Vamos começar aqui. Crimes contra a honra. Na verdade, antes de falar propriamente desses crimes contra a honra, eu quero destacar um assunto aqui com você, que é extremamente importante e cai na sua prova. Honra. Existe a diferença entre honra objetiva e honra subjetiva. Entendendo essa diferença, você já ganha várias questões. Por quê? Vou te explicar. Porque você vai saber diferenciar um crime de outro e você também vai saber o momento consumativo. Quer ver? Vamos lá. Eu tenho tanto a honra subjetiva como eu tenho a honra objetiva. Que isso? Você anote aí, você que está com seu material de apoio, creio que está essa diferençazinha no material, mas anote seu caderno. Honra subjetiva é relacionada à minha autoestima, ou seja, ao que eu penso da minha pessoa, certo? Então não tem nada a ver com estar falando mal da vida alheia, o que outra pessoa está pensando de ti, não. É a tua autoestima, é você contra você. Então, nesse caso, aquele crime que é diretamente relacionado à honra subjetiva, estou explicando aqui só para tu entender, mas vamos ver de forma minuciosa, é o crime de injúria. Então, presta atenção. A injúria, ela afeta diretamente a honra subjetiva. O que isso quer dizer, professora? Momento consumativo. Se eu estou falando da autoestima,
Se eu estou falando que o agente ele vai falar alguma coisa com você e aquilo ali vai afetar a tua autoestima, é o que tu pensa de tu, nesse caso, vai consumar quando você fica sabendo daquilo ali, não outra pessoa, certo? Quando ele fala para você, certo? E não para outra pessoa. Professora, crimes contra a honra, em regra, admitem tentativa? A doutrina entende que sim. Crimes contra a honra admitem tentativa. Um exemplo claro que está na doutrina é o seguinte: eu escrevi uma carta injuriando você, coloquei a carta no correio. Antes daquela carta chegar até você, eu vou lá e acontece alguma coisa, aquela carta se perde, alguém rasga. Eu tentei te injuriar, mas não consegui, certo? Nesse caso, a injúria, ela pode ser sim, os crimes contra a honra podem ser sim admitidos na forma tentada. Injúria. Honra objetiva, ó, subjetiva é tua autoestima. Objetiva é mais geralzona, né? Então, a honra objetiva é aquilo que as outras pessoas pensam a respeito de você. É a sua reputação perante a sociedade. Não é a tua autoestima, é a tua reputação. Então, ó, subjetiva, autoestima. Objetiva, reputação. Aqui na honra objetiva eu tenho a calúnia e eu tenho a difamação. Se eu estou falando da tua reputação perante a sociedade, tu tem que ter em mente que aqui consuma quando terceira pessoa fica sabendo daquela história, né? Então, ó, subjetiva, injúria, objetiva, calúnia e difamação. Beleza, professora. Entendi que a honra objetiva configura a calúnia e a difamação. Mas como é que eu vou saber a diferença? Vamos analisar a partir de agora. Crime de calúnia estabelecido no artigo 138. Você vai analisar comigo palavras-chave que diferenciam um crime do outro. Vamos lá. Artigo 138 fala o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Imputar alguém. Preste atenção. Imputar a alguém, né? Cadê? Imputar-lhe falsamente fato definido como crime. Imputar a alguém. O que é que eu quero que você analise o seguinte? Você vai encontrar essa palavra imputar tanto na calúnia como na difamação, certo? O que é imputar, professora? Imputar, você vai anotar o seguinte: é contar uma historinha. Historinha. Como assim, professora? Olha, coisa mais linda, contar uma historinha. Seguinte, você vai criar uma história, você não vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, Joãozinho, seu sem vergonha, seu mentiroso, seu ladrão, seu estelionatário. Eu tô contando alguma história? Eu tô contando por que ele é mentiroso, ladrão, estelionatário? Não tô, eu tô apenas adjetivando. Pois é, para ser calúnia eu tenho que contar a historinha. Olha, o João é um estelionatário, sabe por quê? Porque ele fica aplicando golpes, ele fica induzindo as pessoas em erro da seguinte forma, aí o relato, eu tô contando história. Para ser calúnia ou difamação, eu tenho que contar a história. Beleza, para ser injúria, não. Imputar, lembrando, imputar falsamente. Aquilo dali tem que ser mentira e eu tenho que saber disso. Eu tô inventando que o Joãozinho é estelionatário porque ele faz isso, isso, isso e isso. É falso. Imputar falsamente. Fato definido como crime. Aquele fato tem que ser definido como crime. Eu estou dizendo que o Joãozinho é o ladrão, é o estelionatário, é isso, é aquilo. Eu estou imputando um fato que é definido como crime que eu sei que é mentira. Ah, professora, se você imputar uma contravenção, o Joãozinho, ele é responsável pelo jogo do bicho, não sei o que, sei o que lá. Se você imputar uma contravenção, não é calúnia. Aqui tem que ser, contar a historinha, você tem que imputar um crime e esse crime tem que ser falso. Beleza? Mais um destaquezinho. Ó, é punido a calúnia contra os mortos. Atenção, você vai colocar aqui, ó. Atenção. É punida contra os mortos. É punida contra os mortos.
Que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eu vou punir a calúnia praticada contra os mortos. A calúnia, se tem, eu vou punir a calúnia contra os mortos, quer dizer que eu não vou punir a difamação nem a injúria. Analogia em Malam Partem. O que é que eu vou punir contra os mortos? A calúnia. Ah, professora, se eu falar que o Joãozinho era um ladrão, estelionatário, o Joãozinho tá ali. Eu disse isso, no dia do enterro dele, tá morto. Ele tem honra, a honra é a da família, certo? Beleza? É punida a calúnia contra os mortos. O parágrafo 3º, ele vai falar da ideia da exceção da verdade. Isso daqui eu vou deixar em destaque para o próximo bloco. Eu vou apenas diferenciar um crime do outro e no próximo bloco vamos colocar o que cabe à exceção da verdade, o que cabe à retratação. Vou pular essa parte, beleza? E aí eu vou comentar também o parágrafo 3º. Vamos agora enxergar aqui quando é que eu tenho a difamação. Nesse bloco, meu objetivo é apenas difamação. Separar um crime do outro, é fazer com que você entenda a diferença. Artigo 139. É que você entenda... Não, mas na verdade eu não vou fazer assim, não. Vou desistir. Eu não vou fazer assim, não, porque senão, se eu fizer assim, vai o quê? Vai misturar a tua mente, né? Vamos falar da exceção da verdade, sim. Eu vou destacar o seguinte aqui com você. Quando eu falo da exceção da verdade, localiza o parágrafo 3º, eu quero que você destaque o seguinte, ó, coloca como bizu. Assim fica melhor. Coloca como bizu. Falei de exceção da verdade. Falei de exceção da verdade. Essa exceção da verdade só é cabível para 2 crimes. Só é cabível para calúnia e para difamação. Só cabe esses 2 crimes, certo? Para a calúnia como regra e para a difamação como exceção somente em um caso. Isso aqui é o bizuzinho. Agora sim vamos falar da exceção da verdade da calúnia. Exceção da verdade. Ó, vamos falar da exceção da verdade da calúnia, que está estabelecida lá no parágrafo 3º. Professor, o que é essa exceção da verdade? É você provar que aquele fato é verídico e livrar a tua cara. Resumindo. Parágrafo 3º. Admite a exceção da verdade, salvo. Ou seja, a regra é que para todos os casos em calúnia, eu aceite a exceção da verdade. Mas eu não vou aceitar a exceção da verdade em alguns casos. Primeiro caso. Se constituído o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou seja, quando eu falo de ação privada, o agente não foi condenado. Agente não condenado por sentença recorrível, né? Por sentença irrecorrível, ou seja, ainda não existe o trânsito julgado. Irrecorrível. Ainda não existe trânsito julgado. Como assim, professora? Lembre-se. Caluniar é imputar falsamente um fato definido como crime, correto? Correto. Então, nesse caso, eu estou imputando um crime de ação penal privada. Eu estou dizendo o quê? O Joãozinho, regra que crime contra a honra seja ação penal privada. Eu estou falando o quê? Ah, o Joãozinho estava caluniando a Mariazinha. Imagina que ele nem estava caluniando a Mariazinha. Então, eu estou imputando um fato definido como crime ao Joãozinho, falando mal do Joãozinho, dizendo que ele estava caluniando a Mariazinha. Aquilo ali é mentira, certo? Aquilo ali é mentira e é um fato imputado como crime. Eu estou caluniando o Joãozinho, dizendo que o Joãozinho estava caluniando a Mariazinha. Calúnia é um crime de ação penal privada. Então, a partir do momento que eu estou falando que ele praticou um crime de ação penal privada, enquanto o agente ainda não for condenado por sentença irrecorrível daquele crime que eu estou dizendo que ele praticou, não cabe a exceção da verdade. Entendeu? Outro caso. Se o fato é imputado a qualquer pessoa indicada no número 1 do artigo
141. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, contra o presidente da República, tá certo? Contra qualquer pessoa, contra qualquer pessoa do artigo 141, aí você vai lá no 141 e faz a leitura rapidinha, beleza? Ou para fechar o último caso, ó, inciso 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Agora eu estou caluniando o agente por um crime de ação pública. O que que acontece? O agente, ele foi absolvido por sentença irrecorrível. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte. Agora eu estou imputando, eu estou caluniando o Joãozinho, dizendo que o Joãozinho matou a Mariazinha e tal, deu 3 tiros na cara dela. Ou seja, eu estou imputando falsamente um fato definido como crime. Se o Joãozinho ele foi absolvido daquele crime de homicídio que eu estou imputando a ele, o agente foi absolvido por sentença irrecorrível, eu não posso alegar a exceção da verdade. Entendeu como é que funciona? Maravilha! Vamos passar para frente então. Vamos para mais um. Vamos analisar agora quando é que eu vou ter o crime de difamação. Então, ó, eu quero que você localize aí o artigo 139. Vamos falar da difamação. Você já sabe que quando eu falo da difamação, eu tenho ofensa à honra, que é 139. Ofensa à honra que é objetiva, da mesma forma da calúnia, não é? Então, da mesma forma da calúnia, a difamação ofende a honra objetiva. Então, consuma quando aquela terceira pessoa toma conhecimento do fato. Toma conhecimento do fato. Beleza? Vamos continuar aqui agora. Ó. Difamação. Massa. Quando é que eu tenho crime? Acompanha comigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, preste atenção. Eu sempre tenho que ter a ideia da imputação de um fato. Então, você acompanha comigo que imputar um fato eu sempre tenho que ter. Então, eu tenho também na difamação que contar a historinha. Eu também tenho que contar a historinha, certo? Imputar o fato que é ofensivo à sua reputação. Observa. Aqui o fato ele é apenas ofensivo à sua reputação. Eu quero que você saiba que aqui eu estou apenas contando uma historinha, não precisa ser um fato definido como crime, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser mentira, pode ser verdade, desde que é ofensivo à sua reputação. Isso quer dizer que você sentou na calçada, tá falando mal do seu vizinho, da vida alheia, menino ali, começa a ter vergonha, essa mulher fica traindo o marido dela, menino aí começa a ter vergonha esse marido, fica traindo a mulher dele. Nesse caso, se você está ofendendo a reputação daquela pessoa para uma terceira, você já difamou. Não precisa ser um fato ofensivo, ou não precisa ser um fato definido como crime, não precisa ser mentira. Primeira pergunta que eu fiz quando estava explicando difamação. Se eu estou imputando àquela terceira pessoa, por exemplo, uma contravenção. Contravenção é contravenção, não é crime. Então, se não é crime, não pode ser calúnia. Se eu estou imputando uma contravenção, pode cair na difamação. Beleza? Entendeu? Lembra do bizuzinho? Que a exceção da verdade é cabível para calúnia e para difamação? Pois vamos a ela. Vamos falar da exceção da verdade. Vamos falar da exceção da verdade que está contido no parágrafo único. Entenda. Exceção da verdade na difamação é o quê? Ó, exceção da verdade na difamação é por exceção. Só é cabível em um caso. Já na calúnia é cabível em todos os casos, salvo nesses 3. Na exceção só cabe um. Então anota aí. Só será
cabível. Olha o parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o funcionário é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da função. Quando eu tenho a ideia do ofendido, ele é o quê, professora? Ele é funcionário público, mas presta atenção. Imagina que o exemplo que eu te falei daquele homem que está traindo aquela mulher, que ele é funcionário público. Aquela outra que está ali sentada na calçada falando mal da vida alheia, que diz que, menino, que homem sem vergonha, trai na mulher dele. Tem alguma coisa a ver com a função que ele exerce? Não. Então, não cabe exceção da verdade. Então, nesse caso, não cabe exceção da verdade, certo? Só é cabível exceção da verdade quando a vítima, quando o ofendido é funcionário público e aquilo dali está relacionado, e aquela ofensa está relacionada ao exercício da função. Beleza? Então, nesse primeiro bloco, eu quero que você memorize o quê? Quando é principalmente diferença entre calúnia e difamação e quando é que cabe a exceção da verdade. Aqui sempre como exceção, aqui sempre como regra e aqui sempre com exceção. Beleza? Vamos agora passar a resolução das nossas questõezinhas. Vamos ver como é que esse assunto pode vir a cair na hora da sua prova. Primeira questão. A exceção da verdade no crime de difamação somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, preste atenção. Falei em exceção da verdade, automaticamente você associa a ideia ou é calúnia ou é difamação. Injúria não tem, hein? Então, na difamação é feita por exceção. Somente sim, se eu tenho um funcionário público e não ou, certo? Mas e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Questão de número 1, gabarito correto. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte. Para a caracterização do crime de calúnia, é indispensável que o agente tenha ciência da falsidade do fato por ele imputável a outrem, podendo o crime adquirir feição permanente se a imposição for divulgada por meio da internet em postagem mantida em conhecimento público. É indispensável que o agente tenha ciência da falsidade? Sim, porque imputar falsamente fato definido como crime. Ele passa a ser de feição permanente se a divulgação for por meio da internet. Eu postei aquela ofensa no Instagram. Fica de forma permanente lá? Fica, porque está direto. Então, questão de número 2. Perfeita, linda, maravilhosa. Gabarito certo. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala o seguinte. Constitui crime de calúnia imputar um fato ofensivo à reputação de uma pessoa. Falei em imputar, ou é calúnia ou é difamação, beleza, né? Tá aqui na calúnia. Fato ofensivo à reputação de modo a atingir a sua honra objetiva. É honra objetiva, professora? É, mas não é fato ofensivo à reputação, não. Fato ofensivo à reputação é difamação. Aqui é imputar um fato falso definido como crime. Consumando-se o delito quando a vítima toma conhecimento da imputação. Não é quando a vítima toma conhecimento. Se é objetivo, é quando terceira pessoa toma conhecimento. Quando a vítima toma conhecimento, configurará a injúria. E nós vamos ver no próximo bloco. Então, questão de número 3, errada. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a honra. Não acaba por aqui. Eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula falando do crime de injúria. Até daqui a pouco. O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo. Você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado.
Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, vamos agora continuar o nosso estudo referente aos crimes contra a honra. Então você já viu aí algumas observaçõezinhas, alguns crimes em espécie, e agora eu quero que você pegue o seu Código Penal e localize o artigo 140. Vamos falar da injúria. Antes de falar sobre a injúria, eu só quero lembrar para você essa diferença básica. Eu sei que você já sabe, mas vamos lembrar. Ó, calúnia, injúria, difamação. Lembre-se, revisãozinha rápida. Para calúnia e para difamação, eu tenho que contar uma historinha, sendo que na calúnia aquele fato tem que ser falso e tem que ser definido como crime. A ofensa à honra objetiva nas duas hipóteses. Honra objetiva, ou seja, aquilo que o agente ele pensa em relação àquela pessoa, que as outras pessoas pensam em relação a ele. A honra objetiva, certo? É a reputação. Já quando eu falo da injúria, você não precisa contar a historinha, basta que você, de forma negativa, adjetive aquela pessoa. Não é, seu burro, safado, sem vergonha, bandido. Claro, com o intuito de ofender a sua honra. Aqui a ofensa à honra subjetiva, ou seja, é em relação ao que o agente pensa é relacionado ao que o agente pensa dele mesmo, certo? É a sua autoestima. Honra objetiva é a reputação. Perfeito. Vamos começar a falar sobre o crime de injúria. Você já localiza aí no seu Código Penal o artigo 140 e vamos fazer alguns comentários em relação a ele. Vamos lá. O artigo 140, ele começa dizendo o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Você já sabe que eu estou tratando de um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, a ofensa apenas à dignidade e o decoro. Então, preste atenção. Aqui existe uma ofensa à dignidade e o decoro. Professora, eu preciso contar a história. Eu preciso contar a historinha aqui, ó, do agente. Eu preciso contar a historinha do agente. Como é que funciona? Não, você não precisa contar a historinha em relação ao agente. Basta que você adjetivar, certo? Você estabeleça qualidades negativas àquela pessoa. Professora, você disse que a calúnia é quando eu estou ofendendo a honra daquela pessoa de um fato falso definido como crime. Por exemplo, Joãozinho é traficante porque tal dia ele estava vendendo droga, não sei para quem, ele tem depósito, beleza. Estou contando a historinha porque que Joãozinho é traficante. Mas se eu chego apenas para o Joãozinho e digo assim, traficante, eu estou contando uma historinha? Não estou, eu estou apenas adjetivando Joãozinho. Então, por mais que isso seja em relação a um crime, não vai constituir calúnia, mas sim injúria. Perfeito. Vamos continuar. O juiz pode deixar de aplicar a pena, parágrafo 1º. Traz a hipótese de perdão judicial. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, preste atenção. Quando eu falo do crime de injúria, existe o chamado perdão judicial. Primeira hipótese do perdão judicial. O ofendido provocou a injúria. O ofendido provocou a injúria diretamente. Então, ele está ali dizendo as coisas com a gente, empurrando a gente para com isso. E ele continua, ei, sem vergonha, não sei o quê, para de fazer isso, entendeu? E o agente, não, para com isso. Aí o cara lá começou a se estressar.
olha, seu não sei o quê, você pare com isso, seu sem vergonha, seu pilantra, seu bandido. Entendeu? Então aqui a vítima, ela provocou diretamente aquela injúria. O juiz, analisando aquele caso concreto, pode deixar de aplicar a pena. Logicamente, cada caso é um caso. Ah, o agente olhou feio para mim, por isso que eu injuriei ele. Ele provocou diretamente. Não é bem assim, né? Vamos a outra hipótese de perdão judicial que está no inciso 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Preste atenção. Aqui eu estou falando da ideia da retorção imediata. Essa retorção imediata, ela constitui o quê? Outra injúria. Preste atenção. Outra injúria. Observa que esses casos de perdão judicial são aplicáveis à injúria. O examinador vai jogar dizendo que é para calúnia. E lembre-se ainda, eu não tenho retratação na injúria. Eu não tenho exceção da verdade na injúria. Você anota essas observações. Eu nem tenho retratação, nem tenho exceção da verdade. Perfeito. Anota aí. Então, o que é a retorção imediata que consiste em outra injúria, professora? O agente está ali, olha, seu sem vergonha, pilantra, safado, bandido, ladrão. Ele foi e falou de volta, é você que é um bandido sem vergonha, não sei o que, pilantra, ladrão. Então, nesse caso, eu tenho uma retorção imediata que consiste em outra injúria. O examinador, ele adora cobrar isso daqui, dizendo que a retorção imediata que constitui outra calúnia, outra difamação, não. O perdão judicial, nesses casos, se aplica para a injúria. Perfeito. Vai lá para o parágrafo 2º e acompanha uma regrinha comigo. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelos meios empregados, se considerem eviltantes. Então, preste atenção. Aqui eu estou falando da injúria consiste em violência ou vias de fato. Eu estou falando da hipótese de injúria real. O que é isso, professora? É aquela que usa violência. É aquela que usa vias de fato. Aqui, a pessoa ela não lesiona a outra, mas ela pratica alguma violência com o objetivo de injuriar. Então, você pega ali aquela pessoa, você dá um tapa na cara dela. Mas você não dá um tapa na cara dela a nível de configurar uma lesão corporal. Nem porque você tem a intenção de lesioná-la. Você quer injuriar, você quer humilhar. Então, nesse caso, existe a injúria real. Aquela que é aplicada através de violência ou uso de vias de fato. Você empurrou aquela pessoa ali porque você quer humilhar ela, que você quer fazer uma vergonha. Isso constitui injúria real que está prevista no parágrafo 2º. Preste atenção. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, observa que eu tenho a violência para constituir a injúria. Então, aqui, o agente, ele responde pela detenção e ele responde também pela violência, certo? E ele responde também pela violência. Professora, como é que eu vou saber se o agente responde pela injúria real ou se ele responde pela lesão corporal? Claro, é fácil. Só você analisar na questão, na vida prática, são outros 500 para você identificar isso aqui. Mas na questão, o examinador tem que dizer qual o dolo do agente, o que o agente estava objetivando. Era ofender a honra? Injúria. Era causar uma lesão? Lesão. Perfeito. Agora vem comigo para o parágrafo 3º e eu quero que você saiba que esse parágrafo 3º, ele foi modificado, incluído no nosso Código Penal em 2023, e eu quero que você preste atenção, que ele vai dizer o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, você observa aqui que eu estou falando daquela injúria preconceituosa, né? Eu estou falando da hipótese da injúria preconceituosa. Incluído aqui essas hipóteses modificadas em 2023, eu quero que você saiba e que você leve para a sua prova que a injúria preconceituosa ela ocorre quando aquele crime, mais uma vez, é cometido com a utilização de elementos referentes à religião,
pessoa idosa ou com deficiência. Então, você anota aí, ó. Eu tenho a hipótese da religião. Eu tenho da pessoa idosa ou aquela pessoa com deficiência. Certo? Analise e tenha cuidado quando você estiver estudando, porque o examinador adora saber se o agente ele está de fato prestando atenção, se ele está de fato acompanhando essa regrinha bonitinha que é para não errar. Perfeito, maravilha, maravilha. Lembrando, ó, que a lei 14.532, ela equipara o crime de injúria, hoje positivado, injúria preconceituosa, né, ao crime de racismo, certo? Professora, não existia já essa positivação, não já existia essa decisão de que a injúria preconceituosa, né, a injúria racial, ela seria considerada um racismo? Pois é, mas hoje existe a equiparação, modificando inclusive a lei de racismo para aqueles elementos referentes à raça, certo? Maravilha. Vamos começar agora o quê? A responder as nossas questõezinhas e analisar como é que esse assunto pode vir a ser cobrado na hora da sua prova. Eu quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai falar o seguinte. Dois vereadores chamados Mauro e Nilson discutem no estacionamento do prédio da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Goiás, quando Mauro chama o outro de receptador. Então, preste atenção. O que o Mauro fez? Chamou o outro de receptador. Muito bem. Nilson, por sua vez, replica, dizendo que Mauro é conhecido por perturbar a tranquilidade do bairro que reside, promovendo algazarras em sua casa. Então, o que o outro fez? Replicou, não é isso? Considerando que ambos estão excluídos da imunidade parlamentar por não estarem em ofício no plenário na Casa Legislativa, é correto afirmar que Mauro e Nício cometem respectivamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que o Mauro fez? Ele chamou o Nilson de receptador. Perfeito. Ele contou alguma historinha, professora? Não, ele apenas adjetivou. Então, coloca aí, ó, Mauro e Nilson, porque a questão ela quer saber respectivamente. Muito bem. Se o Mauro apenas adjetivou o Nilson, ele cometeu o quê? Ele cometeu injúria. Não tem nem para onde correr. Ele injuriou. Então, aqui você já elimina a letra A. Você já elimina a letra C, nananana, só essas duas mesmo, né? Ficamos entre B, D e E. Muito bem. Agora, preste atenção o que o Nilson fez. Nananana, replica, dizendo que Mauro é conhecido por perturbar a tranquilidade do bairro em que reside, promovendo algazarras. Preste atenção. Quando ele diz que o Mauro, ele perturba a tranquilidade do bairro, realizando algazarras, será que ele está imputando falsamente um fato definido como crime? Não. Será que ele está só adjetivando? Não, ele está contando historinha. Por que o Mauro, ele é o quê? Nananana, perturba a tranquilidade. Porque ele realiza algazarras. Muito bem. Então, aqui eu estou contando uma historinha, né? Uma história. Quando eu conto a história, eu só posso ter dois crimes, que é imputar o fato. Eu só posso ter ou a calúnia ou a difamação. Perfeito. Eu tenho a calúnia e eu tenho a difamação. Ele está imputando falsamente um fato definido como crime? Sei lá, professora, sabe sim. Promover algazarras é crime? Não, mas eu não sei se é mentira ou se é verdade. A questão não diz, não interessa, a questão não diz. Então, nesse caso, eu não tenho a calúnia, eu só poderia ter a difamação. E como você já viu, eu estou apenas o quê? Dando qualidades negativas? Não, porque isso é injúria, né? Eu estou contando uma historinha, que aquela historinha, ela vai fazer o quê? Ela vai... não está relacionada, não precisa ser mentira, não precisa ser verdade, não precisa ser crime, tá certo? Ela está apenas ofendendo ao agente. Então, aí eu tenho, respectivamente, os crimes de injúria e difamação. Injúria e difamação. Ximaria, esse D, ninguém sabe nem que é um D. Então, aí você marcaria, com toda certeza na vida, letra B, tá certo? Injúria e difamação. E bora para frente, bora para a segunda questão.
Segunda questão vai dizer o seguinte: o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, aqui eu estou falando o quê? Do perdão judicial. Eu estou falando do perdão judicial do crime de injúria. Lembre-se, o perdão judicial aqui se aplica à injúria, tá certo? E esse perdão judicial, ele é aplicado no caso de retorção imediata, então a pessoa imediatamente já se defendeu, constituindo aí, você já sabe, outra injúria, ou quando o agente, ele provocou diretamente, quando a vítima, ela provoca diretamente aquela injúria. Então, com isso, você já sabe que a questão de número 2, ela está certíssima. Quando eu digo que o juiz deixa de aplicar a pena, saiba que eu estou me referindo ao perdão judicial. Então, questão de número 2 correta. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala o seguinte: a exceção da verdade será admitida no crime de injúria se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Presta atenção. Isso daqui é o único caso em que cabe exceção da verdade para o quê? Para o crime de calúnia, né? Ó, presta atenção. A exceção da verdade, do crime de calúnia não, crime de difamação. Exceção da verdade só se aplica em último caso ao crime de difamação, que é quando a gente é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Só se aplica nesse caso. Na calúnia, a exceção da verdade sempre é aplicada, com exceção daqueles requisitos. Ah, se o crime é de ação pública, se o crime é de ação privada, não sei das quantas, contra a honra do presidente da República. Lembre-se, já quando eu falo de injúria, não cabe exceção da verdade. Não cabe o quê? Retratação. Lembra? Não cabe exceção da verdade na injúria. Estou falando aqui, tu anota, senão vai esquecer. Estou falando da injúria, certo? Não cabe exceção da verdade, não cabe retratação. Esses institutos são exclusivos para ofensa à honra objetiva. Então, por isso é que a terceira questão está errada, porque essa terceira questão, ela traz essa possibilidade de exceção da verdade na injúria, e você já grava essa informação. O examinador, ele adora dizer que cabe exceção da verdade na injúria. Ele adora dizer que a exceção da verdade na calúnia é a exceção e na difamação é a regra, sendo que essas previsões estão investidas. Então, presta bastante atenção para não errar questões na sua prova. Com isso, terceira questão, gabarito de número 3, estamos encerrando mais um bloco referente aos crimes contra a honra. Agora eu quero que você preste atenção no próximo bloco para dar seguimento à nossa aula. Até já! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno objetivo, vamos agora continuar o nosso assunto referente aos crimes contra a honra. Então, como você já deve ter observado bem, falamos da calúnia, falamos da injúria, falamos da difamação, diferença entre cada um deles, beleza. E agora eu quero que você faça o quê? Que você pegue o seu Código Penal e abra lá no artigo 141 para que
juntos podemos analisar, né? Possamos analisar o quê? Para que juntos possamos analisar as causas de aumento, aquelas causas de aumento que você vai levar tanto para a calúnia, tanto para a injúria, tanto para a difamação. O que é que eu vou aumentar só na calúnia, só na difamação? Vamos falar de exclusão de crime, vamos falar de retratação, vamos falar de vários requisitozinhos que você não pode, em hipótese nenhuma, confundir na hora da sua prova, beleza? Então, ó, se você já está aí com o seu Código Penal aberto, acompanhe a leitura do 141, porque fala o seguinte: as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Preste atenção. Vamos começar falando das causas de aumento de pena, como eu acabei de te dizer. Só que eu quero que você preste atenção que nem toda causa de aumento de pena se aplica para todo e qualquer crime, certo? Então, vamos analisar aqui como é que funciona. Essa regrinha vamos separar, né? Vai ficar bonitinho. Pronto, beleza, vamos lá. Ó, aumento de pena. Aumento de pena. O que que você já viu aqui comigo? Que nós estamos falando do artigo 141 e que eu estou me referindo à causa de aumento de pena que vai de 1/3, certo? E agora vamos analisar quando é que eu tenho essas causas de aumento de pena. Olha aqui, ó, acompanha comigo. Inciso 1. Contra o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Isso daqui cai demais. Então, já anota. Se aquele crime contra a honra é praticado contra o... Até mudar aqui a ordem, né, para não pagar. Ó, não vou botar da outra que tá no código, porque senão você vai misturar em seu material. Quando eu falo do presidente da República e o chefe de governo estrangeiro, certo? Preste atenção aqui agora. Se eu digo que o crime aumenta quando praticado contra o presidente da República e o chefe do governo estrangeiro, é só contra essas duas pessoas. Ah, professora, eu não posso pegar o vice-presidente se não está escrito aí, porque tá, ó, contra o presidente ou o chefe do governo estrangeiro. Eu posso pegar o vice-presidente que não está escrito aí e gerar uma causa de aumento de pena? Você sabe muito bem que dentro do direito penal é vedada a analogia em malam partem, certo? Então, está escrito presidente e chefe do governo estrangeiro, é o presidente e chefe do governo estrangeiro. Nesse caso, como é que a sua questão ela vai cobrar? Ela vai cobrar letrinha de lei. Olha o inciso 2. Inciso 2 fala o seguinte: contra funcionários públicos em razão de sua função ou contra o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, ó, contra funcionários públicos, mas preste atenção. Contra funcionário público, só reler aqui, em razão de sua função. Preste atenção. Não é todo e qualquer crime em razão de sua função. Não é todo e qualquer funcionário público. Ah, o funcionário público foi chamado de ladrão. Mas aquilo dali, ele foi chamado de ladrão porque em determinada situação ele estava assaltando os carros no meio da rua que parava no sinal. Se não tem nada a ver com a função que ele exerce, ele está ali como sendo uma pessoa normal, tá certo? Para ter a causa de aumento de pena aqui, tem que ser em razão da função que ele exerce. Eu tenho ainda no inciso 2, preste atenção, contra o presidente do Senado, da Câmara e do STF. Ó, contra o presidente, contra o presidente da Câmara, do Senado e do STF. Continuando, professora, dessas causas de aumento, a que mais cai? Contra o presidente da República, certo? 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Ó, na presença de várias pessoas. Presença de várias
pessoas. Vou marcar para tu desses os que mais caem. Ou por meio que facilite a divulgação. Ou pela facilidade na divulgação. Presta atenção. Quais os que mais caem que já tratamos aqui? Esses dois, tá certo? Esses dois que eu coloquei um asteriscozinho. Como assim? Você pratica uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, certo? Na presença para facilitar a divulgação. Você pratica calúnia, injúria e difamação postando aquela ofensa nas redes sociais. Você faz aquilo dali na frente de 20 pessoas, 30 pessoas, na frente de várias pessoas, sua pena aumenta de 1/3. E por último, contra maior de 60 anos ou pessoa portadora de deficiência. Preste atenção, exceto nos casos de injúria. Deixa eu até colocar aqui no outro lado essa outra causa de aumento de pena, tá bom? Para não ficar muito apertado aqui embaixo. Ó, preste atenção. Contra quem, pessoa? Contra quem, professora? Contra maior de 60 anos, né? Isso, pessoa com deficiência. Ó, contra maior de 60 anos, não confunda aqui a idade, ou pessoa com deficiência. Mas você vai prestar atenção, essa daqui também cai bastante. Você vai prestar atenção que quando eu estou especificando essa causa de aumento aqui, eu não aplico exceto para injúria. Eu não aplico para injúria. Em específico, essa causa de aumento não se aplica à injúria. Mas por quê? Porque você já reparou que nós temos a hipótese da injúria preconceituosa, não é? A injúria discriminatória, que é uma hipótese de injúria. Aquela que você não pode confundir com o racismo. Pois é. Então, se você está lá, por exemplo, discriminando uma pessoa idosa, automaticamente já tem uma pena maior por ser uma injúria discriminatória. E você não pode punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Então, se a sua pena já é maior em razão da discriminação lá no crime de injúria, ela não aumenta aqui de novo pelo mesmo fato. Então, essa causa de aumento em específico não se aplica à injúria. O resto se aplica a todo e qualquer crime, beleza? Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Ó, preste atenção. Quando eu falo da paga ou promessa de recompensa, a pena ela aplica-se em dobro. Eu não aumento da metade. A pena ela é o quê? Dobrada. E parágrafo 2º, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena, certo? Então aqui, quando eu estou falando de redes sociais, por exemplo, essa pena aqui, ela aplica-se no triplo. Então, você presta atenção quando é que aumenta do dobro e quando é que aumenta do triplo. Beleza? Cuidado para não confundir. Ó, presta atenção. Existe aqui no artigo 142, algumas hipóteses de exclusão de crime, certo? E eu quero que você destaque aqui comigo. Não constitui injúria ou difamação puníveis. Ó, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte do seu procurador, a opinião desfavorável, vou já colocar no quadro, tá certo? De críticas literárias e o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do seu dever. Preste atenção. Nesse caso, eu estou falando da exclusão de crime. E eu quero que você preste atenção agora. Exclusão do crime. Exclusão do crime que está no artigo 142. Você vai prestar atenção em alguns detalhes. Não existirá crime nessas circunstâncias. Para quê, professora? Primeiro caso. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, ou seja, quando ela é irrogada em juízo na discussão da causa. Imagina que eu tenho ali uma audiência
numa vara de família. Então as pessoas estão ali debatendo quem é que vai ficar com os bens, quem é que vai ficar com a guarda do filho e começam a praticar crimes contra a honra, uns contra os outros. Nesse caso, aquela ofensa irrogada em juízo na discussão da causa não constitui crime contra a honra, mas preste atenção que essa exclusão não acontecerá para os 3 crimes. Outra situação, a opinião desfavorável de crítica literária, ou seja, opinião desfavorável de crítica literária. Você é um crítico literário, então você está apenas exercendo a sua opinião crítica. Você não tem aqui o dolo, né, efetivamente, de ofender. Você só não gostou daquela literatura e você está o quê? Dando sua opinião desfavorável, certo? 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público. Ó, aqui presta atenção. Conceito desfavorável emitido por funcionário público. Aqui é o caso, por exemplo, do policial que prende o indivíduo e ele vai contar como é que aconteceu o caso. E ele usa aqui o quê? Conceitos desfavoráveis, né? Vou até mudar isso daqui, mas preste atenção. Essas 3 exclusões de crime aqui, você vai anotar o seguinte: isso daqui somente se aplica para quê? Não constitui injúria ou difamação. Então, isso daqui é somente para injúria ou para difamação. Se o indivíduo está, por exemplo, numa discussão de causa, numa audiência, e começa a caluniar, calúnia, e começa a caluniar o indivíduo, não tem como, certo? A pessoa tá ali brigando, o ex-marido e a ex-mulher, olha seu pilantra, seu safado, seu bandido, né? Começa a se xingar ali. Mas agora, imputar falsamente um fato definido como crime para outra pessoa, aí eles serão punidos, beleza? Outra informação importante, nos casos dos incisos 1 e 3, certo? E rogar em juízo e o conceito desfavorável emitido pelo funcionário público, responde pela injúria ou para a difamação quem der publicidade. Eu não aplico mais uma vez essa exclusão do crime para calúnia e para quem der publicidade responde pelo crime. Ou seja, anota aí, anota aí como atenção, cuidado, responderá quem der publicidade. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que o que aconteceu ali na audiência fica ali. Se a pessoa sair espalhando, sai dando publicidade àquilo, ela responde pelo crime, mesmo estando amparado por essa excludente, certo? Responde quem der publicidade. Outra coisa que eu quero que você destaque também é a ideia da retratação. Essa regrinha aqui, você vai anotar somente da seguinte forma: retratação, coisa mais fácil do mundo, e você vai memorizar só o seguinte: falou em retratação, eu só aplico a 2 crimes. O que é a retratação? Você já sabe, que você já estudou aqui comigo? Retratação é o voltar atrás, é o desistir daquilo ali. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia e da difamação, fica isento de pena. Nos casos em que o querelado tenha praticado calúnia ou difamação utilizando-se de meio de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios que praticou a ofensa. Ou seja, quando eu estou falando da utilização de um meio de comunicação, você praticou o crime através de uma rede social. Você pode se retratar lá pela rede social. Então, você vai voltar atrás, você vai pedir desculpa e fica tudo certo. Falei em retratação, grava somente para calúnia e para difamação. Ou seja, se cair a palavra retratação junto com o crime de injúria, não cabe retratação para injúria. Você só pode se retratar quando você ofende a honra objetiva, nunca quando você ofende a honra subjetiva. E para fechar, vamos lá, vamos falar de ação penal. Para fechar, eu quero destacar o seguinte: ação
penal. Ó, regra. Regra é que a ação penal, ela é o quê, professor? É uma ação penal privada, certo? Privada. Mas isso aqui é a regra. Acompanha comigo as exceções. 145. Nos crimes previstos no capítulo, somente se procede mediante queixa, ou seja, queixa é ação privada. Salvo quando, nos casos do artigo 140, parágrafo 2º, a violência resulta em lesão corporal. Ou seja, preste atenção. Quando eu falo em injúria real e aquela injúria real gerou aquela lesão corporal, ou seja, eu tive violência, certo? E aqui eu tenho violência. O que? Eu vou até mudar essa corzinha aqui para não misturar, tá? Tá certo. Vou só mudar, ó. Privada. Lembra, o que é injúria racial? O que é a injúria real? É quando você está praticando vias de fato para ofender a honra daquela pessoa. Nesse caso, a ação será pública incondicionada. Beleza? Procede mediante requisição do Ministério da Justiça, nos casos do inciso 1 do capítulo do artigo 141, e mediante representação do ofendido, no inciso 2, bem como no parágrafo 3º da 140. Ou seja, quando aquele crime é praticado aqui, ó, contra o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro, o que você vai anotar? Se é contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, esta ação aqui, que em regra deveria ser privada, será pública condicionada à requisição, ó, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Lembra que existe a possibilidade daquela ação ela ser condicionada ou à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça? Tá aqui. Tá aqui um exemplo. Quando eu tô falando daquele crime contra a honra do presidente da República. Então, aqui é a requisição do ministro da Justiça. Quando eu tô falando que aquele crime é contra a honra de funcionário público relacionado ao exercício da função dele, ó, aqui, quando é contra o funcionário público, em razão do exercício da função, eu posso afirmar que eu tenho uma legitimidade concorrente. O que isso quer dizer, professora? Aqui eu tenho a chamada legitimidade concorrente. Sabe o que é essa legitimidade concorrente? É quando tanto eu tenho a ideia do ofendido pode ingressar com ação mediante queixa da ação privada, como eu tenho a ideia do MP, mediante denúncia. Mas aqui, ó, eu tenho a ação pública condicionada à representação. Então, quando aquele crime é contra o funcionário público no exercício das funções dele, em razão da função, a legitimidade é concorrente, porque tanto ele pode ingressar com a queixa-crime referente a uma ação penal privada, como o Ministério Público pode também entrar com a ação penal pública. Porém, ele precisa de quê? Da representação do ofendido. Para fechar, vamos mais uma informaçãozinha. Ó, injúria racial. Quando eu falo da injúria racial, você já sabe que a injúria discriminatória, não é? E você já sabe também que ela pode ser equiparada ao racismo referente à prestação de fiança. Você vai levar também para a sua prova que a injúria racial, nesse caso, é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Então, essas são 4 exceções referentes à ação penal dos crimes contra a honra, que, em regra, serão de ação penal privada. Inclusive, essa legitimidade concorrente aqui, você encontra até na súmula 714 do STF. Beleza, beleza, beleza. E agora, para ver se esse assunto aqui, ele ficou, de fato,
Entendido? Vamos responder algumas questõezinhas. Eu quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai dizer o seguinte. Nos crimes contra a honra do presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, a pena combinada no Código Penal aumenta-se de quanto? Nesse caso, você já viu que eu tô falando de quê? Do artigo 141, primeiro assunto. A pena vai aumentar de 1/3, beleza? Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte. Crime contra a honra é considerado crime contra a pessoa e sua pena será aumentada caso seja cometido contra funcionário público em razão do exercício de suas funções. Mais uma questãozinha envolvendo as causas de aumento de pena lá do artigo 141. Perfeito. E para fechar, questão de número 3 fala que, na hipótese de um agente cabalmente retratar-se da injúria irrogada em rede social contra uma pessoa, será extinta a punibilidade em razão da reparação do dano à honra subjetiva. Não tem reparação de dano à honra subjetiva. Falou em retratação, não se aplica a injúria. Retratação somente se aplica à calúnia, somente se aplica à difamação. Beleza? Então, questão de número 3, nesse caso, errada. Com isso, encerramos nosso bloco referente aos crimes contra a honra. Mais um bloco. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como
fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,